Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, professora de Economia do 12º ano. Espero que esteja tudo bem convosco e que estejam preparados para a aula de Economia, certo? Vamos ver o sumário de hoje? Vamos continuar com a unidade 11, a intervenção do Estado na economia. Vamos ver as funções econômicas e sociais do Estado. Na aula passada, nós vimos que hoje nós temos um Estado que intervém fortemente na economia. Então, quais são os grandes objetivos do Estado ao intervir na economia? O Estado, ao intervir na economia, tem em mente três grandes objetivos: para promover a eficiência, ou seja, fazendo uma afetação eficiente dos recursos, evitando as falhas de mercado, que nós vamos ver. O Estado tem por objetivo promover a equidade social através da redistribuição do rendimento e tem por objetivo promover a estabilidade econômica. Nós temos aqui que a intervenção do Estado na economia tem como objetivo promover a eficiência, a equidade e a estabilidade. Vamos estudar cada um desses objetivos, começando com a eficiência. Um dos grandes objetivos da intervenção do Estado na economia é para que haja a eficiência. Ou seja, existem muitas falhas no mercado. Falhas essas que o Estado tem que corrigir. Quais são as falhas do mercado que nós temos? A existência da concorrência imperfeita. Vocês sabem o que é. No ano passado estudamos a estrutura do mercado e nós vimos que existe a concorrência imperfeita, que é a concorrência monopolística, o oligopólio e o monopólio. E o Estado deve intervir para evitar a formação do monopólio. Uma outra falha do mercado em que o Estado tem que intervir para poder evitar são as externalidades, principalmente as externalidades negativas. O Estado também intervém na economia no âmbito da promoção da eficiência, porque existem bens públicos puros em que as empresas privadas não fornecem, precisamente não conseguem obter lucro. Só o Estado poderá oferecer os bens públicos puros. Então, nós temos aqui um dos objetivos da intervenção do Estado na economia é a eficiência, que é melhorar a eficiência na afetação eficiente dos recursos, reduzindo ou eliminando as falhas do mercado. Temos como falhas do mercado a existência de concorrência imperfeita, como, por exemplo, o monopólio, a existência de externalidades negativas e a existência de bens públicos. Vamos começar a analisar cada uma das falhas do mercado, começando com a existência de concorrência imperfeita. Já tinha dito que na concorrência imperfeita nós temos o monopólio, principalmente o monopólio, e a existência de só uma empresa operar no mercado, que é o monopolista, do lado da oferta, permite que o preço praticado seja mais elevado e a quantidade transacionada mais baixa do que a que seria obtida no mercado de concorrência perfeita. Daí o Estado tem que fazer essa intervenção para corrigir esta falha do mercado. A outra falha do mercado, nós temos as externalidades. Entende-se por externalidades
quando um agente econômico, por exemplo, o produtor ou o consumidor, ao realizar a atividade econômica, provoca efeitos positivos ou negativos aos outros agentes econômicos. Então, nós temos aqui, entende-se por externalidade o efeito que a ação de consumo ou de produção de um agente econômico provoca sobre o bem-estar de outros, não estando esse efeito refletido no sistema de preços. Temos as externalidades positivas e as externalidades negativas. O Estado, ao intervir na economia, deve incentivar as externalidades positivas e desincentivar as externalidades negativas. Nós temos aqui que externalidades positivas, face a uma externalidade positiva, o Estado poderá incentivar a produção ou o consumo do bem através de atribuição de subsídios ou de incentivos de ordem fiscal, o que faz baixar o seu preço e aumentar a oferta do bem. Portanto, o Estado, ao incentivar a produção e o consumo, vai aumentar a produção de bens que produzem externalidades positivas. Como exemplo, nós temos aqui a investigação científica. Externalidades negativas. Face a uma externalidade negativa, o Estado poderá desincentivar a produção, no caso da produção, ou o consumo do bem, através de aplicação de impostos. Como externalidades negativas, nós temos a poluição. Uma outra falha do mercado é a existência de bens públicos. Entende-se por bens públicos os bens em que, para consumir, tem que ter essas duas características: a não exclusividade e a não rivalidade no consumo. Um bem público. Vamos entender melhor essas duas características. Bens públicos são aqueles de que podem usufruir várias pessoas sem que se possa impedir alguém de os utilizar. Nós temos que os bens públicos, devido às suas características, que nós vamos ver a seguir, não apresentam oferta privada, uma vez que não são lucrativos. Por isso, cabe ao Estado produzir esses bens. Como exemplos, nós temos a defesa nacional do país, a iluminação pública, a pesquisa científica. Essas atividades econômicas, como não são lucrativas, uma vez que são bens públicos, aí somente o Estado deverá produzir e oferecer às pessoas. Nós temos as duas características dos bens públicos: a não rivalidade e a não excluibilidade. Não rivalidade significa que o uso que alguém faz do bem não diminui a quantidade disponível para outros utilizarem. Não excluibilidade significa não se pode impedir o acesso de qualquer pessoa a esse bem. O exemplo que nós vimos retrata muito bem essas duas características. A segurança pública, não rivalidade. Quando alguém está a utilizar a segurança pública, não diminui a quantidade disponível para os outros utilizarem. E também não impede o acesso de qualquer pessoa a esse bem. Um outro objetivo da intervenção do Estado na economia é promover a equidade. O que significa esse objetivo? Significa que o Estado deverá promover a justiça social. No 11º ano, nós vimos que existe uma grande desigualdade na repartição primária do rendimento. Face a essa desigualdade, poderá haver conflitos sociais e o Estado deve intervir na economia para corrigir esta desigualdade. Ao fazer isso, está a cumprir o objetivo de promover a equidade social. Temos aqui
Para evitar grandes desigualdades econômicas e sociais, o Estado, orientado por princípios de justiça social, deverá contribuir para uma maior equidade entre os cidadãos, efetuando uma redistribuição dos rendimentos. Exemplo: quando o Estado aplica impostos de taxas progressivas, quando atribui subsídios de desemprego, de velhice ou de invalidez. Por último, um outro objetivo da intervenção do Estado na economia é promover o quê? A estabilidade. Vocês já repararam que os 3 grandes objetivos da intervenção do Estado começam com a letra E. Promover a eficiência, promover a equidade e promover a estabilidade. Promover a estabilidade significa que o Estado deverá fazer de tudo para diminuir o desemprego, para fazer com que não haja inflação elevada, para que não haja déficits externos elevados, para evitar ou minimizar os efeitos de crise econômica. Portanto, fazer com que a economia seja estável. Então, nós temos este outro objetivo, que é a estabilidade econômica. O Estado intervém na economia para prevenir situações de instabilidade, o desemprego, a inflação, o encerramento de empresas e quebras de produção, etc. Ou a minimizar os seus efeitos sobre a vida econômica e social, isto é, garantir a estabilidade. Terminamos assim a parte teórica, agora nós vamos praticar, fazendo um pequeno exercício. Estão preparados? Com certeza. Vamos lá ao exercício número 1. Para cada um dos itens que se segue, escolha a única opção correta. Pergunta 1. Uma das funções econômicas e sociais do Estado é a de promover a eficiência. Isso quer dizer que o Estado deve, opção A, intervir de forma a atenuar as desigualdades sociais. Opção B, implementar medidas de combate ao meio ambiente. A opção C, corrigir a distribuição do rendimento operado pelo mercado. A opção D, assegurar a oferta de bens públicos à população. Já tem a resposta? Vamos verificar qual é a opção correta? A opção correta é a opção B, porque promover a eficiência, isso quer dizer que o Estado deve assegurar a oferta de bens públicos à população. Vamos ao exercício seguinte, o exercício 2. Preparados? Vamos lá? O exercício 2. Um dos objetivos da intervenção do Estado na atividade econômica é para promover a eficiência, evitando as falhas de mercado. Considera-se falhas de mercado a existência de, opção A, concorrência imperfeita,
externalidades negativas e bens públicos. Opção B, impostos, multas e taxas. Opção C, concorrência perfeita, externalidades positivas e bens públicos. E a opção D, dívida pública, privatizações e poluição. Qual é a opção correta? Qual é a resposta? Muito fácil. Vamos lá conferir. É a opção A. Um dos objetivos da intervenção do Estado na atividade econômica é para promover a eficiência, evitando as falhas de mercado. Considera-se falhas de mercado a existência de concorrência imperfeita, externalidades negativas e bens públicos. Fizeram assim? Com certeza. Posto isto, agora devo passar um exercício para vocês fazerem em casa. Eu sei que vocês gostam de fazer trabalho de casa, não é? Então vamos lá ver o trabalho de casa. A pergunta 1. Comente a afirmação seguinte à luz dos objetivos da intervenção do Estado na economia. Para evitar as grandes desigualdades econômicas e sociais, o Estado deverá efetuar a redistribuição dos rendimentos. Para comentar à luz dos objetivos da intervenção do Estado na economia. A pergunta 2. Explique por que razão se considerem as externalidades como falhas de mercado. Façam esses exercícios, depois vocês vão mostrar aos vossos professores de economia para corrigir, certo? Muito bem. Agora vamos fazer a síntese da aula de hoje. O que é que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que o Estado intervencionista tem grandes objetivos. Quais são? De promover a eficiência, de promover a equidade e de promover a estabilidade. O que é que significa promover a eficiência? Significa que deve promover a afetação dos recursos para evitar as falhas do mercado. E quais são as falhas do mercado que nós vimos? Vamos lá? Quais são as falhas do mercado? E a existência de externalidades negativas, porque nós temos bens públicos que as empresas privadas não vão produzir porque não têm lucro, só o Estado poderá oferecer esses bens. E qual é a outra falha do mercado? É a existência de concorrência imperfeita, no caso do monopólio. E o que é que significa promover a equidade? Significa que o Estado tem que promover a justiça social, fazendo o quê? A redistribuição do rendimento. E por último, o que é que significa promover a estabilidade? Portanto, fazer com que a economia cresça sem ou diminuindo o desemprego, a inflação, etc. Portanto, foi isso que nós vimos na aula de hoje. Caros alunos e alunas, chegamos ao fim da nossa aula. Gostei muito de ter estado convosco. Continuem a estudar e fiquem bem.
Conto convosco na próxima aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem!